Deus abençoe, irmãos. Precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer para nós estar aqui, mais um programa Momento de Conversa. Comigo está aqui o precioso irmão Jonas. Deus abençoe, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Jonas, a sua saudação. É um prazer estar aqui mais uma vez, falando da palavra de Deus. Como nós sempre falamos, né? E o que o profeta nos ensina na mensagem o sobrenatural, quando você fala de Jesus, ele se aproxima de você, né? Então é o nosso objetivo aqui nessa noite, nesse programa. Deus abençoe. Amém? Maravilhoso. Nós estamos falando aqui sobre essa pirâmide, né? Essas 7 virtudes. Então, nós abordamos nos programas anteriores sobre o novo nascimento, que é, vamos dizer assim, o que impulsiona a subirmos esses degraus. Falamos sobre a fé e no último falamos sobre virtude. Caso você não tenha visto, não tenha acompanhado, nós pedimos que você ore lá. Eu creio que você será abençoado e terá um entendimento a respeito daquilo. E hoje nós queremos falar sobre ciência, né, irmão Jonas? Ciência, que é esse terceiro degrau. Nós queremos falar um pouco a respeito desse assunto, sobre esse terceiro degrau, e cremos que o Senhor Jesus Cristo irá nos abençoar, nos trazendo um entendimento sobre o que é esse conhecimento. Se é o conhecer esse conhecimento que está aí fora, que tipo de conhecimento é esse que requer que tenha nessa pirâmide, que requer que a igreja de Deus tenha essa virtude. Amém. Vamos ler lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 5, né, que é a nossa escritura padrão, que a gente vai estar sempre seguindo nessa série. E depois o irmão João vai ler para nós Tiago, livro de Tiago. Diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentar à vossa fé virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha que interessante. Se houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Não te deixará parado e nem infrutífero. E se você não tiver isto, se você não tiver estas coisas, diz no versículo 9, é cego. Portanto, procurar fazer isso firme, cada vez mais firme, a vossa vocação e eleição. Tremendo. E isso mostra que devemos ter isto para que não sejamos cegos nem frutíferos no conhecimento de Jesus. É o que a palavra que Deus requer de nós. E é por isso que Ele nos enviou um profeta para nos mostrar o que são essas coisas, para mostrar que temos que ter essas coisas. Porque esse é o caráter de Jesus Cristo. Essas virtudes que estavam nele e que tem que estar em nós neste momento. E tem que estar em nós para sairmos daqui. Amém? Irmão Jonas, lê para nós no Tiago. Tiago capítulo 3, verso 13, diz assim: Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém. Amém. Nós vemos que essa ciência, ela não é como a ciência do mundo. Essa ciência, que podemos também chamar de conhecimento, Sim. ela é um conhecimento do alto, é um conhecimento
de Deus, um conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento ela tem um objetivo simples, porém muito poderoso, que é o objetivo de discernir o bem do mal, de discernir o certo do errado, e você saber o que é o certo e o errado. Sim. Né? Irmão Jonas, fale um pouco mais a respeito disso para nós. Amém. O profeta diz na própria mensagem, na estatura de um varão perfeito, ele falando sobre conhecimento e a ciência, né? Dessa estatura de um varão perfeito, fé, virtude, a ciência. Então você pega a fé, que é a base, né? Aí você adiciona na fé a virtude, você tendo a fé e a virtude, aí você adiciona o conhecimento nele. O profeta nos ensina, né? Esse conhecimento, o profeta diz que não é essa ciência do mundo, é essa ciência que o mundo nos mostra, né? Essa é uma ciência de Deus, uma ciência celestial. A ciência celestial, o profeta diz que é a ciência para julgar. Julgar o quê? O bem do mal. Você tem que saber julgar o bem do mal. Isso aí aplica também ao discernimento de espírito, de você saber julgar. E aí o profeta diz que você julgar o bem do mal. E como se julga? Aí o profeta diz no parágrafo 91, se temos ciência cristã, juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Então você vai fazer esse julgamento. Você julga se aquilo é certo e se aquilo é errado. Então existe essa diferença. O profeta na mensagem E Não Sabeis, ele fala de um sonho de três irmãos. Três irmãos tiveram sonhos e esses sonhos muito parecidos. E o profeta fez questão de citar os três sonhos e falar que esses sonhos eram verdadeiros. E era o sonho de que o irmão via, o irmão Brana vindo num cavalo branco, né? E no segundo sonho, o irmão Brana conta que o irmão viu o profeta vindo nesse cavalo branco, né, muito poderoso, e depois voava de volta com o cavalo e soltava um grito muito alto, né, que dizia, eu cavalgarei essa trilha mais uma vez. E aí a palavra, a pessoa que tem ciência, esse irmão viu que era a palavra. Mas junto no sonho, existiam outras pessoas. O irmão entendeu que aquilo era divino. Mas existiam outras pessoas. E essas pessoas, no sonho, eram cientistas. E aí o irmão Brana diz, né, nesse sonho do irmão Junior Jackson, que quando ele disse, eu cavalgarei essa trilha mais uma vez, aquilo estremeceu tudo, que fez com que os cientistas olhassem por irmão Brana. Aquilo abalou tanto que fez com que eles olhassem por irmão Brana. Mas eles olharam e voltaram a fazer os seus experimentos científicos como se nada tivesse acontecido. Então a ciência do mundo ela é essa. Aí o profeta diz assim, e o irmão estava tendo aquele sonho justamente um pouco antes de eu estar pregando uma mensagem chamada Os Cientistas São do Diabo. Porque a ciência do mal, a ciência daqui da terra, a sabedoria de baixo, como nós lemos aqui em Tiago capítulo 3, essa ciência daqui de baixo, esses cientistas, eles são do diabo, porque eles afastam você da palavra. Essa ciência do mundo afasta. Por isso que o profeta diz assim, que a ciência do mundo ela tem arrazoamento, ela duvida da palavra. Mas a ciência de Deus não. A ciência de Deus ela não tem arrazoamento, ela só crê. Por isso que nesse sonho é muito importante, né? Esses pontos nesse sonho do irmão, é que o irmão olhou e viu que era algo sobrenatural. Ele teve a ciência de julgar que aquilo era real. Mas os cientistas do diabo olharam para aquilo impactou eles, como essa mensagem tem impactado o mundo, mas eles olham, aquilo impacta, eles olham, mas voltam com seus experimentos científicos. Não é essa a ciência que nós queremos. Nós queremos a ciência de saber julgar o bem do mal. De quando alguém traz a palavra da forma errada, nós termos esse conhecimento da palavra de saber julgar. Não, isso daí está errado. E olhar aquilo que está certo, né? Como os que a palavra estava na frente deles. O próprio Senhor, que eles pregavam e pregavam sobre o Messias, anos após ano vindo, eles pregavam nas suas sinagogas, pregavam na sua igreja, o Messias está vindo. O povo esperava o Messias, como ainda os judeus ainda estão aguardando lá o Messias. E o próprio Messias que eles pregavam estava na frente deles, mas eles não tiveram ciência, não tiveram o conhecimento de julgar o bem do mal.
Eles olharam para a palavra feita carne e chamaram ela de Beelzebul. Então é necessário para a noiva, para os cristãos, para as pessoas dessa era, ter essa ciência, tanto para, se o diabo aparecer vestido com pele de cordeiro, você saber que aquilo é errado. E também quando a palavra feita carne se apresentar perante você, você falar, esse é Deus. Amém? Amém? E nós observamos também, irmãos, dando prosseguimento aqui o irmão Jonas falou, completando, na verdade, nós temos que ter esse conhecimento. Porque nos dias de hoje, tudo que há na terra, pessoas, nações, igrejas, tudo que há na terra, são profecias sendo cumpridas. Sim. São profecias, porque esta Bíblia, ela não é um livro como de qualquer outra religião. O profeta nos disse, você vai a qualquer outra religião, eles vão falar de norma e conduta. Isso aqui não fala somente de norma e conduta. Agora nós sabemos que os santos têm uma maneira, assim, uma maneira de agir, uma maneira de se vestir, em toda maneira de santidade, como diz em 1 Pedro. Mas não é somente isso que fala. E também não só contos e fábulas. Tudo que está aqui são profecias. Sim. E há um povo na terra hoje. E tem que haver um povo, porque a Escritura diz isso. Que tem conhecimento para saber e para ver essas profecias sendo cumpridas. E é somente a igreja de Deus hoje que pode olhar para a Escritura e pode olhar ao mundo afora e pode olhar para as nações e ver que elas são profecias sendo cumpridas. E ao ver que essas coisas são profecias sendo cumpridas, elas compreendem o dia e a hora que estão vivendo. Exatamente. E isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito na igreja. Isso tem que acontecer na igreja. Porque a igreja ela tem que sair daqui. Verdade. Ela tem que sair daqui. Mas para ela sair, ela tem que compreender o dia e a hora que está vivendo. Sim. Qual é a sua mensagem? E isso tudo vem por meio do conhecimento. Porque lembramos, primeiro vem a fé. Nós sabemos que fé, diz o profeta, fé é a revelação de Jesus Cristo. Fé é aquela revelação que Jesus disse para Pedro. O que te revelou não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu colocarei ali a minha igreja. Foi o que Jesus disse a Pedro. E fé é a revelação. Revelação de quê? O que é que foi revelado por meio de Pedro? Que Jesus era o Filho de Deus. Sim. Ele era o Filho de Deus que veio para pagar, para quitar todos os pecados. Sim. Fé é revelação. Nós vemos em virtude, o que é acrescentado dessa revelação é o poder. Sim. Você tem que ter um poder para agir. Um poder primeiro para que seja trazido a você, para que você tenha salvação. E depois esse poder seja passado para outro. E depois de você ter essa revelação, após ser acrescentado poder a esta revelação de Jesus Cristo, você tem que ter um conhecimento. Para um conhecimento do quê? Diz o profeta, por onde é que Deus vai julgar o mundo? Se ele for julgar pela igreja, se for julgar pela católica, os protestantes estão perdidos. Se for pelos protestantes, os católicos estão perdidos. Mas por onde é? Por Jesus Cristo. Sim. Esse conhecimento não é o conhecimento de teologia. Quantas faculdades de teologia há no mundo? Mas não é este conhecimento. É o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus. E quem é Jesus? Diz o profeta, Jesus é a sua palavra. É o conhecimento total da palavra que faz com que você olhe ao redor e veja que são profecias sendo cumpridas, que veja que os eventos modernos estão dando sentido à Escritura. Então você sabe aonde você tem que se posicionar como igreja. Amém? Você tem que saber, você tem que obter este conhecimento para que você comece a agir de maneira com o tempo que você está vivendo. Para que você se direcione. Para que você se direcione. Você tem que vir este conhecimento a nós. Para que a igreja de Deus possa caminhar ao mesmo. Irmão Jonas? E esse conhecimento, ele é um conhecimento assim que a pessoa não tem soberba, né? Não tem orgulho daquilo que ele adquiriu. Essa revelação, quando essa revelação vem, a pessoa se torna mais humilde. Ela não fala, não, eu sou melhor do que tal pessoa. Ela essa sabedoria, essa ciência cristã, essa ciência celestial, ela te torna uma pessoa humilde, né? Não te torna maior do que ninguém. Aí você vai ver que, na verdade, você era igual, mas foi a graça que te salvou, né? Exato. Por isso que aqui em Tiago 3 fala assim,
no verso 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, nós tínhamos aquelas duas ciências lá, né? Os fariseus com a sua ciência mundana, embora religiosa, mas era do mundo, não era de Cristo, não era uma ciência celestial. E como que você conseguia julgar que os fariseus eles eram do mal e que Jesus Cristo era do bem? Era justamente isso aqui. A sabedoria que do alto vem, ela não tem hipocrisia. Os fariseus eles eram hipócritas, né? Como Jesus disse, hipócritas, vocês ficam na porta do céu e vocês não entram no céu e ainda impede quem quer entrar no céu. Eles eram hipócritas, né? Eles não tinham misericórdia. Tanto é que eles crucificaram na morte mais cruel o Senhor Jesus. Eles não eram pacíficos. Eles queriam fazer um motim contra Jesus, né? Um motim lá entre Roma contra Jesus. Não eram moderados, não tinham bons frutos. Então, para você conhecer essa ciência, esse conhecimento real, você tem que olhar os frutos, né, irmão Matheus? Exato. Você tem que olhar os frutos, como é que aquilo lá está sendo mostrado. E aí, você vê, Micaías e os 400 profetas. Como que você sabia julgar o bem do mal? Era que aqueles falsos profetas, eles espancaram o Micaías. Sempre a falsa vinha vai perseguir a verdadeira vinha. Exato. Você vai julgar esse mal, o mal do bem. O bem ele é humilde, né? A verdadeira vinha é sempre humilde, é sempre perseguida, nunca levanta a mão contra ninguém. Se alguém dá um tapa no seu rosto, ela vira, aí você consegue julgar. Aí você tem que ter esse julgamento, né? Exato. Ezequiel 28, verso 2, eu só queria mostrar isso aqui. Diz assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel 28, verso 2. Porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o seu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da sua sabedoria no seu comércio, aumentaste as suas riquezas e elevaste o seu coração por causa das suas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor, porquanto estimas o seu coração como se fora o coração de Deus. Por isso eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desbanharão as suas espadas contra a formosura da sua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Agora, ali no verso, deixa eu vir aqui, no verso 12. Diz assim, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o zelo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a sua cobertura, sardônica, topázio. Aí eu vou ali no verso 17. Diz assim, elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Então olha aí, Ezequiel 28 está falando de Satanás, esse rei de Tiro. E por causa da sua sabedoria ele levou o seu coração. Aquela ciência que ele teve, aquele entendimento, aquele conhecimento, fez ele elevar o seu coração. E ele fez um motim, por causa daquela sabedoria que ele adquiriu, porque o irmão Brana disse que Lúcifer ele estava junto com Deus quando ele estava criando a terra. E ele via a sabedoria de Deus. Ele via aquela sabedoria do alto. E ele olhou aquela sabedoria, ele quis ter uma sabedoria como Deus. E ele via como Deus fazia durante os 6.000 anos criando a terra. E ele queria aquele grande poder, ele estava ali observando. Porque Lúcifer ele não foi dado a ele o poder de criar. Ele era apenas ali o braço direito de Deus, auxiliando Deus.
E ele observava, ele queria aquela sabedoria que estava sobre Deus. E quando ele foi exaltado ali no céu, porque ele era o arcanjo, o querubim, né? Ele era ali um dos mais altos dentro do rei, o anjo de luz, Lúcifer. Por causa daquela exaltação, da sabedoria que ele tinha. Lúcifer significa anjo de luz. Todo aquele conhecimento, aquela ciência que ele tinha, ao invés dele ter humildade, porque aquele que tem o conhecimento de Deus, ele tem humildade, tem mansidão, ele se exaltou e trouxe um mutim no céu e separou, vamos dizer assim, a igreja. Como que você vai identificar, né, um falso dom que se levanta dentro da igreja? Levanta um dom bonito, mas se ele reparte a igreja no meio, cria um mutim contra o pastor, ele cria um mutim entre os irmãos, rompe aquele companheirismo que está tendo. Você tem o conhecimento, você tem que ter esse conhecimento. Exato. De ver se aquilo ali está sendo real ou se aquilo lá é falso. Exato. Porque é uma atitude de Lúcifer isso. Lúcifer, ele era um auxiliar. Nós temos, eu e o irmão Mateus aqui, somos auxiliares do pastor Oswaldo. E Lúcifer, ele era um auxiliar. E ele achou que ele tinha mais conhecimento do que Deus. E às vezes nós aqui, estudantes da palavra, nós olhamos, pode ser que Satanás venha com cochicha no ouvido. Não, você sabe mais que o pastor Oswaldo. Você sabe mais do que ele. E aí, automaticamente, a pessoa, o auxiliar, acha que sabe mais que o pastor e faz para si um doutor, como um doutor. E Tiago capítulo 3 mesmo fala, não coloque esse título sobre você, que você é um mestre. Não coloca isso sobre você. E aí é o que Satanás fez. Ali aquela ciência falsa, que não era a ciência de Deus, não era o conhecimento de Deus, ele se exaltou. Exato. E ele arrastou a terça parte dos anjos. Fez um motim no céu. E essa é uma atitude diabólica. Você sabe julgar, saiba julgar a ciência do bem e a ciência do mal, né? Exato, exato. E esse conhecimento que vem de Deus, ele só pode vir de uma maneira, né, irmão Jonas? E ele tem que vir por Jesus. Sim, por Jesus Cristo. E Jesus, ele é a palavra de Deus. Por isso que não podemos, irmãos, neste tempo, talvez em outras eras foi perdoado, mas nesse tempo não podemos ser ignorantes diante disso. Sim. Porque temos um profeta, temos um profeta, temos uma mensagem que veio do céu através de um profeta. Sim. Para tirar toda a ignorância. Neste tempo, penso eu, posso estar errado, mas penso eu que a pessoa ela só se põe ignorante diante disso se de toda maneira ela não querer se esforçar por isso. Porque Deus, todo o esforço que ele pôde fazer, porque Deus ele segue trabalhando. Sim. Deus nunca, as pessoas às vezes pensam que Deus está tão longe, lá no céu de braços cruzados, olhando e falando, aquele meu filho está obedecendo, aquele outro não. Mas todavia eu penso, e olhando para a Escritura, eu vejo que Deus ele nunca se põe em descanso, ele nunca se põe longe, olhando, mas ele sempre está trabalhando para o seu povo. Sim. Por isso você vai no Velho Testamento, ele sempre levantou profetas para trabalhar para o seu povo. Para que o povo, quando eles começavam a ir para o lado errado, Deus trazia um profeta para puxar eles para o lado certo. Perfeito. Para puxar para a palavra. Sim. E 2000 anos atrás, vendo que tantos e tantos profetas que ele mandou, e tantas vezes puxava o povo, e o povo todavia voltava para o lado da... Mas ele mesmo desce em um corpo humano, no Senhor Jesus Cristo, para morrer e quitar todo o pecado, para quebrar todo o caminho diabólico, para trazer uma unção de graça, este pacto incondicional em cena, este pacto feito lá com Abraão, para que o seu povo não saia mais ao seu caminho. Mas todavia o diabo também seguiu trabalhando, levantando sua falsa vinha. Mas há uma verdadeira vinha. E essa verdadeira vinha, ela deve, irmãos, não é um convite de Deus. É uma convocação de Deus. Nós devemos ter este conhecimento das Escrituras. Para quê, né, irmãos nossos? Para que não sejamos enganados. Exato. O mundo hoje está sendo enganado. As pessoas olham para Roma e veem uma grande igreja. Sim. E veem um
um grande presidente da igreja lá, o Papa, um grande homem que em meio a essa guerra que a Ucrânia está dizendo, estejam em paz, nós queremos paz. E as pessoas olham e são enganadas achando aquilo belo. Sim. E o que é que faz com que as pessoas olhem e vejam o que está por trás daquilo? É a Escritura. Sim. É o conhecimento de Jesus Cristo, que revela quem é o anticristo, que revela quem é o diabo, que revela as obras dele, que revela como ele age. Perfeito. O que é que faz nós olharmos e vermos o porquê a economia está ruim? O porquê esses eventos estão acontecendo? Por que terremotos, tempestades, fome, pestes? Por que isso está acontecendo? Nós temos que olhar para a Escritura, obter o conhecimento, e este conhecimento nos revela o que é, nos discerne o bem do mal, nos discerne se Roma é boa ou má, Sim. se o Espírito que há nela é de Deus ou não. Nos discerne também, nos traz o conhecimento de juízo, de julgar o bem e o mal. É esta Escritura, é a palavra de Deus. Sim. E todavia ela não falha. Ela não falha. As minhas palavras podem falhar, mas estas palavras jamais falharão. Que se faça todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Sim. Devemos ter esse conhecimento, irmãos, porque nesta hora nós precisamos disso. Porque senão nós seremos enganados. Verdade. Aqueles que não obterem este conhecimento, é isso que difere as duas vinhas. Todavia, uma tem um conhecimento falso, assim como ela é falsa. E a outra tem um conhecimento verdadeiro. É isso que difere as duas vinhas. Sim. Claro, há outras coisas, mas isso é uma das coisas que difere. É onde há uma divisão de águas, uma divisão de caminho. Sim. Onde uma é posta de um lado, outra é posta do outro. É o que diferiu os filhos de Israel para e me lembre só que onde estava Balaão, era um povo, os amalequitas, não, aqueles que criam em Deus também. Moabe, exatamente. É o que diferia o povo de Israel dos moabitas. Eles criam no mesmo Deus. Eles falavam do que eram o mesmo povo, foi até o que Balaão atraiu eles a pecar. Nós somos o mesmo povo, temos o mesmo Deus. Sim. Mas o conhecimento de um ao outro é o que diferia. Sim. As igrejas protestantes aí fora, as igrejas católicas aí fora, elas creem no mesmo Deus. Mas qual é o mesmo conhecimento? Qual é o conhecimento delas? Uma bate contra a outra. Uma difere contra a outra. Uma difere contra a palavra. Nós devemos obter este conhecimento, irmãos, porque sem esse conhecimento não há salvação neste dia. O que Deus requer de nós neste dia é perfeição. Nós temos que ter estes 7 degraus. E este degrau aqui é essencial. Sim. Quando você obtém este conhecimento, conhecimento do que, irmão? Conhecimento de Jesus Cristo. A profeta vem e diz, quem é Jesus? Jesus é a sua palavra. Todavia Deus é Jesus, Jesus é a sua palavra. E temos que ter o conhecimento dessa palavra, para podermos olhar e falar, Rússia é uma profecia sendo cumprida. Sim. Estados Unidos é uma profecia sendo cumprida. Roma é uma profecia sendo cumprida. Eu sou uma profecia sendo cumprida. A igreja é uma profecia sendo cumprida. E poder julgar o bem do mal. E poder julgar o que é certo e errado, como o irmão Jonas falou. Poder subir um homem em um púlpito e pregar algo que você ter o conhecimento da palavra. E discernir. E julgar se aquilo é certo ou errado diante da palavra. Não diante do meu pensamento, diante da palavra. Não é verdade, irmão Jonas? Sim. Verdade. Porque nós devemos ter este conhecimento nessa hora. É esse conhecimento que nos traz o discernimento do que acontece na terra. Todavia, todas as pessoas são profecias sendo cumpridas. Porém, somente há um povo na terra que pode ver essas coisas. E essa é a igreja do Deus vivo. Os sodomitas nem mesmo creem que sodomismo é pecado. Os católicos tampouco creem que a igreja católica é a besta. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar. Mesmo sendo profecias sendo cumpridas, eles não conseguem enxergar. Mas há um povo na terra que sabe quem eles são e sabem que as coisas que estão acontecendo lá fora são profecias sendo cumpridas. Mas como é que eles sabem? Pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento de Jesus Cristo, pelo conhecimento que Deus deixou aqui, pelo conhecimento este que Deus enviou um profeta para revelar isto, que em toda a vida estava selado. Irmão Jonas? Irmão Brando diz aqui na mensagem de Demonologia Espíritos Sedutores, 149, falando aqui da mansidão que tem nessa ciência, né? Sim.
O profeta diz assim: diga, Deus, eu não quero mais essa coisa, estou saturado disso. Estou pronto hoje para desfazer-me disso. Veja agora, Senhor, eu quero me afastar de todo o meu egoísmo. Se meu irmão não me tratar bem, mesmo assim orarei por ele. Se meu pai não me tratar bem, mesmo assim o amarei. Se minha esposa não me tratar bem, ou meu marido, irei humildemente diante de Deus. Senhor, olho somente para o seu reino. Quero que minha mente esteja correta. Quero que meu coração esteja cheio de gozo. Aí ele vai lá na mensagem, os 7 nomes compostos de Jeová, e diz assim no parágrafo 22. Seria uma coisa egoísta se o coração de um homem não estiver disposto a salvar seu irmão. Há algo errado com o seu coração. Não importa a condição. Se seu irmão o odeia, se seu irmão está contra ele, se o seu irmão está procurando fazer tudo o que ele pode para derrubá-lo, contudo o coração daquele homem sente por seu irmão, ele não pode fazer outra coisa. Há algo ali dentro que simplesmente clama: ó, meu irmão, você está errado, mas eu quero que você seja salvo. E portanto você procura com tudo o que está em você para levar seu irmão a querer de todo o coração entrar no reino de Deus. Então você vê assim, duas pessoas, né? Tem dois, vamos dizer assim, dois tipos de cristão que vai na igreja. Claro, tem o terceiro que ele é incrédulo, né? Mas tem o manufaturado e tem o verdadeiro. O manufaturado, ele não tem essas características que o profeta citou aqui na mensagem, os 7 nomes compostos de Jeová, e também na mensagem demonologia. Ele não tem isso aqui. Ele tem o conhecimento, talvez tenha a cabeça grande de conhecimento, mas é uma pessoa egoísta, como os fariseus eram. Mas quando a pessoa ela tem a revelação de Deus, que tem a ciência cristã, ela é essa pessoa aqui. Que não importa se a pessoa xingou, se a pessoa odeia, ele ama o seu irmão com tudo que tem no seu coração, né? E aí vem a questão que é o seguinte, que ele não é egoísta. O cristão verdadeiro, ele não é egoísta. Porque nós temos um exemplo bem claro assim, de duas pessoas assim, que julgou o bem e o outro julgou o mal. Temos duas linhas, né? Abraão e Ló. Eles estavam juntos, mas chegou uma época que não dava mais para os dois ficar juntos. E aí Abraão, ele não foi egoísta. Né? Ele que era o tio, ele podia falar assim, ó, eu vou para tal lugar, você vai para outro. E aí o profeta diz, na mensagem de Jeová Jireh, que essa é uma atitude certa de um cristão. Ele soube julgar o bem do mal. Ele teve essa ciência, Abraão. E ele deu o benefício da dúvida para Ló. E o profeta diz que isso é o que um cristão faz. Né? Eu vou até ler aqui. O profeta diz assim, mas irmão, na mensagem de fé, parágrafo 50, né? Mas irmão, o que Abraão fez? Eles começaram a se agitar, então Abraão disse, agora Ló, antes que tenhamos qualquer briga entre nós, separe-se de mim e eu de você. Agora você tem a terra que quiser. Tá vendo? Olha a ciência de Abraão. Ele diz, você escolhe. E o profeta diz, é assim que o cristão faz. Dando-lhes o benefício da dúvida. Faça a sua escolha. Você vai para o leste, eu vou para o oeste. Você vai para o norte, eu vou para o sul. Bem, eu lhe dou o benefício da dúvida. Então isso aí foi para Abraão não criar contenda. Porque essa é a sabedoria do alto. Não cria contenda. Né? Não cria divisão entre a igreja. Não coloca o seu irmão contra o seu pastor. Não fofoca, né? A pessoa fala assim, não, eu tô certo, e aí vai na casa do irmão fofocar contra o irmão. Essa não é sabedoria do alto, não é conhecimento do céu, é conhecimento celestial. E ele, ao invés de criar uma intriga, ou talvez colocar os pastores de Ló contra Ló, porque Abraão tinha muita influência, não, ele falou, Ló, vai para o lugar. Não criou uma contenda contra Ló. Eles podiam ficar brigados ali, criar uma contenda, um racha entre a família, mas ele falou, vai para um lugar e eu vou para o outro. Simples assim. Essa é a humildade, não tem egoísmo nessa ciência cristã. Né, irmão Mateus? Aí, o senhor estava falando assim, né, da questão que nós temos que ter o conhecimento para julgar o bem do mal. Né? E aí eu lembro aqui de Números capítulo 14, né? Números capítulo 15, aliás. Que assim, queira ou não, as pessoas, né, nós temos a memória meio curta, né? Às vezes falta gratidão e falta assim, nós não lembramos das coisas que Deus fez por nós e esquecemos das escrituras muitas vezes, né?
Nós fazemos coisas erradas por se esquecer da Escritura, do que é uma amnésia espiritual, né? E quando você tem essa ciência cristã, esse conhecimento do alto, você sempre medita na palavra dia e noite. É um conhecimento que vem, um conhecimento celestial, você medita dia e noite, é uma pessoa humilde, e o que acompanha isso é a humildade, né? Pessoa humilde. Eu lembro aqui de Números capítulo 15, pelo seguinte, daquele homem, depois de ter colocado a lei, Moisés colocou a lei, que no sábado não podia trabalhar. E aí ele estava precisando, esse homem, ele se esqueceu da lei, ele se esqueceu, ou talvez falou assim, não, talvez por causa disso aqui eu não vou ser morto, estou indo buscar alimento para minha família, né? E aí ele foi cortar lenha no sábado. E acharam ele cortando lenha no sábado. E na lei de Moisés era explícito: não corte a lenha no sábado. Então a lei teve que ser executada. Ele foi morto, apedrejado na praça. E aí às vezes nós olhamos essas questões e muitas vezes as pessoas padecem por falta de conhecimento. Exato. Padecem por falta da ciência. Mas quando o Espírito de verdade viesse, ele nos levaria, né, até o final do caminho. E esse homem aqui, ele padeceu por falta de ciência, de conhecimento. Ele se esqueceu. E nós não podemos nos esquecer de Jerusalém. Não podemos nos esquecer da palavra. Essa ciência cristã, esse conhecimento, tem que estar dentro de nós, no trabalho, na escola, onde quer que nós formos. Nós temos que estar sempre olhando para a Bíblia. E aí, lá no verso 38 de Números 15, diz assim: fala aos filhos de Israel, depois que esse homem morreu. Aí Deus fala com Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. Para quê que era para colocar esse cordão azul nas bordas? As franjas o serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então o que nós vemos aqui? Que foi mandado colocar um cordão azul. O cordão azul, o azul na Bíblia significa verdade. É o conhecimento, é a ciência cristã. E era para ele sempre estar olhando, porque quando eles talvez se esquecessem dos mandamentos do Senhor e fosse fazer alguma coisa errada, eles olhassem embaixo e olhassem o cordão azul que estava na franja da borda. E aí eles não faziam aquela coisa errada. Talvez ia se prostituir, como naqueles tempos tinha muito disso, eles olhavam para o cordão azul. Ia trabalhar no sábado, olhava para o cordão azul. Essa é a ciência do alto. Exato. Que quando nós vamos fazer, na hora de julgar o bem do mal, como que nós vamos julgar o bem do mal? Palavra. Exato. E aquele cordão azul, ele era a palavra. Entende? Então a ciência cristã é julgar o bem do mal. Como que nós vamos julgar? Pela palavra. Então sempre essa Bíblia e as mensagens do profeta tem que estar dentro do nosso coração. Para quando o mal aparecer, nós olharmos para a palavra e julgar o bem do mal. Exato. Né? Exatamente, meu irmão. Exatamente. Isso foi direto ao ponto. Então, um parágrafo aqui, eu quero ler do profeta, que na mensagem: quando seus olhos se abriram e eles o reconheceram. De 2 de fevereiro de 1964. Ele diz assim: através de quem Deus vai julgar o mundo. E observe que o profeta ele diz que a mesma maneira que você julga o bem, o certo do errado, o bem do mal, é também a maneira que Deus julgará o mundo. Sim. Da mesma maneira. Perfeito. Porque o bem e o mal é uma maneira, é uma coisa. E o conhecimento pelo qual julga isso também é a mesma. E permanece o mesmo. E esse é o Senhor Jesus Cristo. O profeta diz assim: através de quem Deus vai julgar o mundo? Jesus Cristo. Quem está prometido fazer isso nos últimos dias? Cristo é aquele que está aqui revelando-se a si mesmo. Sim. Humildade, eu creio que seria humilde a palavra aqui, está escrito humildade, mas humilde como ele foi. Vindo do nada como ele veio. Entrando em nós como ele tem. Ele é Deus. Observe isso. Vou ler novamente. Através de quem Deus vai julgar o mundo?
Jesus Cristo. Quem está prometido fazer isso nos últimos dias? Cristo é aquele que está aqui revelando-nos a si mesmo. O humilde, como ele foi, vindo do nada, como ele veio, entrando em nós, como ele tem. Ele é Deus. Agora, como é que vamos julgar? Como é que esse conhecimento vem? É Jesus Cristo entrando em nós. Sim. Quando nós fomos lá no primeiro programa e falamos sobre o novo nascimento, que começa em justificação, passa por santificação, se consuma com o batismo do Espírito Santo e que traz, através do Espírito Santo, um novo nascimento, traz Jesus em nossas vidas, traz Deus em nós, não somente Deus sobre nós, o Deus conosco, Sim. mas agora Deus em nós, aquilo que Jesus disse, o poder pelo Espírito Santo, que diz em Atos 1, Amém. é isso que temos. É esse Jesus, é esse Deus em nós que nos revela este conhecimento. Amém. E que assim o mundo um dia será julgado. Sim. E agora também conseguimos julgar o bem do mal, o certo do errado. Por quê? Porque todavia Deus está em nós. Amém. Porque Ele está dentro de nós. Amém. É isso que faz com que a igreja consiga olhar e dizer aquilo está certo, aquilo está errado. Sim. Aquilo é uma profecia sendo cumprida. Aquilo vai ser assim, assim, sabe? Por quê? Porque todavia Deus agora está em seu povo. Sim. E Ele traz esse discernimento e este conhecimento que Amém. traz o discernimento. Amém. Não tem como você discernir o bem do mal se você não conhece o mal. Ou se você não conhece o bem, se você não sabe o que é. Exatamente. Você primeiro tem que conhecer e após o conhecer você consegue discernir. Quando você olha para a Escritura e fala, tal coisa é o mal. Uhum. E você olha e fala, aquilo ali é o mal. A Escritura está dizendo que aquilo ali é o mal. Uhum. Ou tal coisa é o bem. A Escritura diz aqui que tal coisa é o bem. Eu olho aquilo ali, aquilo ali é o bem. Sim. E você tem um discernimento. Por quê? Porque antes Deus te deu o conhecimento sobre aquilo. E só tem uma maneira dele de trazer este conhecimento, irmão. De me trazer este conhecimento, irmão. É voltarmos lá ao primeiro programa. É tendo um novo nascimento. Após esse novo nascimento, é de onde Deus consegue nos trazer uma verdadeira revelação. Uma revelação perfeita. Uma fé perfeita. Uma virtude perfeita. Um poder perfeito. Que você consegue passar ao seu irmão. Que talvez uma pessoa que precise de salvação encontre e vê você um cristão. E você começa a falar de Cristo, daquele que te salvou. E você consegue trazer salvação àquela alma. Perfeito. O profeta ele diz algo tão profundo. Ele diz, você pode chegar em um pecador e orar por ele. Sim. Isso não vai salvar ele. Você conquista um pecador conversando com ele. E todavia Deus tem que estar em nós. Para que esse conhecimento venha. Para que esse conhecimento venha e possamos julgar o bem do mal. Somente Deus estando em nós consegue trazer esse conhecimento. Sim. E temos que estudar, como o irmão João disse, meditar dia e noite. Você não vai obter esse conhecimento estando de braços cruzados ou dormindo em sua casa. Assim como o povo de Israel não conquistaria a terra de Jericó se eles ficassem de braços cruzados, esperando que Deus fosse lá e arrancasse os inimigos de lá. Uhum. Mas temos que nos esforçar, irmãos. Temos que buscar, temos que ler. Revelação para rápido está nas mensagens na Bíblia. Conhecimento. Temos que nos alimentar desse conhecimento. Sim. Esse conhecimento verdadeiro. Conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento de Deus. Que nos faz conhecer o que é o bem, que é Ele. E tudo aquilo que não é Ele é o mal. Sim. Não é comer da ciência do bem e do mal, não. É conhecer o bem. E sabendo o que é o bem, você sabe tudo o que é o mal. Você sabendo qual é o batismo verdadeiro, você sabe qual é o falso. Sim. Você sabendo qual é o Espírito verdadeiro, você sabe qual é o falso. Você sabendo qual é a Escritura verdadeira, você sabe que demais é falso. Você sabendo qual é a igreja verdadeira, você sabe que as demais são falsas. Porque não há um falso sem haver um verdadeiro. Então temos que ter esse conhecimento, irmãos, para podermos julgar o bem do mal. Para conseguirmos enxergar o que é o bem. E também nos fugirmos do mal. Sair da aparência do mal. E todavia pelejar contra o mal. Lutar contra o mal. E defender a verdade. Amém, irmão Jonas? E é bom a gente ressaltar aqui que esse julgamento é um julgamento com humildade, como nós falamos aqui, né? Exato. Uma ciência celestial que carrega humildade, né? Exato.
Porque, por exemplo, às vezes chega um pecador aqui na igreja, a pessoa fala assim, não, eu tenho que saber julgar o bem do mal. Chega talvez uma irmã mal vestida, um rapaz com o cabelo cortado, um moicano, né, vamos supor. Aí você olha e fala, vou julgar o bem do mal agora. Aí você olha, aponta e julga o irmão, falando, não, ele é filho de Satanás. Não é esse tipo de julgamento. Esse é um tipo de julgamento farisaico da ciência do mundo. Exato. O que nós estamos falando aqui, o julgar o bem do mal, é justamente esse discernimento de espírito, que você vai olhar para aquele irmão e você vai ver se tem uma semente eleita ali dentro dele. Como? Como o irmão aqui falou, o irmão Mateus. Conversando com ele. Vai conversar com ele, vai sentir o espírito dele. O Brando diz assim, em 5 minutos eu consigo sentir o espírito de uma pessoa. Conversando. E Jesus, ele se assentou, foi no poço com aquela mulher prostituta samaritana. E talvez as pessoas que eram os grandes cientistas daquele tempo, né, os que eram os sábios daquele tempo, olharam, fizeram o seu julgamento do bem e do mal e falaram, olha lá, ele sentado com uma prostituta. Os próprios apóstolos, o irmão Brando disse que o cara atrás da moita, falando, olha lá, ele está prostituta, vamos ver se ele é verdadeiro ou não. Fazendo o julgamento deles. Não é esse o julgamento certo. Exato. O julgamento certo não era o que os apóstolos estavam fazendo, era o julgamento que Jesus estava fazendo lá no poço. Ele sentou, conversou com a mulher, começou a discernir o espírito daquela mulher, né? Então você vai ver, às vezes as aparências enganam. Você olha uma pessoa culta que nasceu na mensagem, que às vezes até é um pregador ou um cantor, e dentro dele tem uma semente errada. E às vezes lá no prostíbulo, ou aí nos bares, um bêbado, todo caído na rua, talvez bêbado, mas dentro dele tem uma semente eleita. Exato. Então é um julgamento certo, né? É um julgamento pela palavra. Por isso que nós estamos falando aqui. É um julgamento que nós olhamos pela palavra com revelação. Amém. Né? Com revelação. Então é muito bom a gente frisar isso aqui, né? Porque aí a pessoa falando julgar o bem e do mal, aí qualquer coisinha, não. É um julgamento de Deus. Nós estamos falando da ciência de Deus, certo? Ciência de Deus. E aqui, lembra daqueles fariseus lá que levaram a Maria, né? Prostituta, nos pés de Jesus, falou assim, agora, acabamos de pegar ela no ato, prostituindo. E a lei de Moisés tem que falar que tem que matar. Nós julgamos pela lei de Moisés e a lei de Moisés está falando que tem que matar. Jesus olhou aquilo lá e ele fez o julgamento celestial, o julgamento pela graça. Exato. E ele talvez escreveu na areia, né, perdoado. Ou talvez escreveu o pecado dela, né, colocou adultério, talvez. Só que a Bíblia diz que ele apagou. Talvez ele estava apagando. A Bíblia não fala o que ele escreveu, mas talvez ele esteja escrevendo, mas ele apagou. Talvez escreveu o pecado e depois apagou o pecado. E aí ele falou assim, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Ele fez essa ciência, esse era o conhecimento de Jesus Cristo. Atira a primeira pedra quem não tem pecado. E as pedras começaram a cair no chão, todo mundo começou a largar a pedra e foram embora. E aí ele se virou para aquela mulher e falou assim, vai, porque aonde estão os seus acusadores? Mas vai e não peques mais. Né? Fez o julgamento correto. Então esse é o julgamento. Os fariseus queriam matar. Jesus fez um julgamento de salvação. Exato. Né? É isso que acompanha. E nós lemos aqui em Tiago capítulo 3. A sabedoria de baixo, né? Vamos ler aqui na íntegra, né? Vamos ler aqui Tiago capítulo 3. A sabedoria que vem... Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Certo? Você fez a leitura da Bíblia, como nós falamos aqui? Conhece as Escrituras? Aí agora você parte para a questão de saber, de julgar o bem do mal. Mas esse julgamento não é como os fariseus faziam, porque os fariseus conheciam a Escritura, né? Muito, conheciam muito as Escrituras. Mas você não tem que só conhecer as Escrituras, né? Você tem que conhecer o autor das Escrituras. Exato. E você ser a Escritura também, né? Exatamente. Eu creio que é isso, irmão. Concluindo, né? Concluindo aqui o nosso comentário. É um assunto muito importante, né? Nós falamos sobre a fé. O irmão Mateus com o irmão João falou sobre a virtude, né? Esse poder que acompanha. E aí,
Depois que você teve isso, você adiciona esse conhecimento certo, saber julgar o bem do mal da maneira correta, né? E aí nós vamos subindo os degraus aí da estrutura perfeita. Nós estamos aqui, ó, no amarelo, né? Estamos julgando no terceiro. Exato, exato. Exatamente isso, irmão Jonas. É um conhecimento que te traz também um discernimento Sim. na maneira de julgar. Não julgar como o mundo julga, como um tribunal julga. É. Condenado. Mas todavia quitando o que é mal e trazendo salvação para aquele que tem que ser salvo. É. Porque esse conhecimento que é Jesus Cristo, esse conhecimento da Escritura, não é só você saber versículo tal, você saber quais são as leis, ou isso ou aquilo, mas esse conhecimento é Jesus Cristo. Esse conhecimento é um homem, Sim. é uma pessoa. Esse conhecimento é Jesus Cristo. Essa palavra é um homem, é uma pessoa. Sim. É Jesus Cristo. Todavia, o conhecimento que temos que ter é de Jesus Cristo. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que perdoa, aquele que todavia condena o mal, acaba com o mal, quita com o pecado, quita com a enfermidade e salva o pecador. É esse conhecimento que temos que ter. É esse conhecimento que temos que ter para também sairmos daqui. É um conhecimento que é necessário termos nessa hora. Não é um convite de Deus. Deus não está convidando você para conhecer. Deus está convocando o seu povo a ter conhecimento. É uma convocação, é uma obrigação nossa termos isso. Porque Deus fez tudo o que tinha que ser feito para que possamos ter esse conhecimento. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Aí do outro lado, quero aqui deixar meu agradecimento ao irmão Jonatas, ao irmão Felipe, ao irmão Samuel Zanato, que está nos ajudando aí por trás das câmeras, nos bastidores. E também agradecer a você que esteve até aqui e que o Senhor Jesus acrescente conhecimento à sua virtude, a nós também, que Ele acrescente conhecimento à nossa virtude, à nossa fé, e que fomos subindo esses 7 degraus até que estejamos lá com aquele que nos salvou, com aquele que nos amou, com aqueles que nos predestinou, com aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe. Shalom. Shalom.